e amorosa. A motivação do dar na Bíblia sempre é o amor. Eu gostaria de falar sobre a nossa oferta das primícias. Primícia significa o primeiro. Você deve ter pego, se não pegou, depois na saída você pode pegar esse cartão, esse envelope, melhor dizendo, oferta das primícias 2022, o ano da aceleração, apressando a volta do Senhor. Atrás nós colocamos o texto de Amós 13 na versão NTLH que diz: está chegando o dia, amém, em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, amém. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Amém, amém. Você tem que se conectar à palavra profética, amém, crendo. E amém, eu creio. Bem, esse envelope então também possui duas folhas. Como de costume, uma das folhas, aqui está a minha gratidão a Deus pelo ano de 2021. Amém. A Bíblia diz que quando você agradece, você multiplica. Aleluia. Então tenha um coração grato. Quando você é grato ao Senhor, Deus prospera a sua vida. Aleluia. Reconhecendo que Ele é bom sempre. Mesmo que eu não entenda, eu confio sempre no Senhor. Amém? Isso abre portas de favor para o ano de 2022. E a outra folha são os meus alvos para 2022, o ano da aceleração. E aí nós agrupamos alvos para te ajudar. Alvos pessoais, alvo familiar, alvos para minha célula e ministério, e alvos para minha vida financeira e profissional. Então aqui você deve orar. Por favor, não faça, eu gostaria de. Não faça um alvo, eu gostaria de. Ore, diga para o Espírito Santo, seu amigo, seu companheiro, Deus que está com você: Senhor, o que o Senhor quer que eu tenha neste ano, o que o Senhor tem para mim, e pare para ouvir, amém, pare para ouvir, procure ouvir. Às vezes o Espírito Santo não nos fala na hora. Muitas palavras que eu recebo para ministrar para os irmãos, ocorre assim, eu falo: Senhor, o que eu ministro para o teu povo? Eu posso pegar uma palavra e ministrar para você, posso pegar outra palavra e ministrar para você. Muitas vezes faço isso, prego palavras que o pastor Aloysio pregou, às vezes outros pastores nossos, eu prego a palavra, amém? Isso é uma bênção para nós, faço isso, deve ser feito. Mas eu sempre oro: Senhor, o que o Senhor tem para nós, por causa do timing, por causa do momento, por causa do próximo passo que nós devemos dar. E às vezes o Espírito não responde na hora, e eu fico aguardando, pensando. De repente, do nada, às vezes bem de manhãzinho, eu estou acordando e os pensamentos já me sobem do coração, e eu tenho o tema. Eu sei que eu tenho que falar algo nessa linha para você. E aí, aleluia, amém? É assim que o Espírito Santo muitas vezes faz. Ele não responde na hora, mas ele sempre responde. Amém? Porque o Espírito Santo sempre está dizendo. Ele não está em silêncio. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ou seja, é um presente contínuo de instrução, de graça, de favor, que Ele quer revelar a você, amém? Louvado seja Deus. Então, você traz esses envelopes, esse envelope com essas folhas, e também nós colocamos dentro do envelope a nossa oferta, amém? Não precisa ser necessariamente oferta em espécie, obviamente. Você pode colocar um comprovante da oferta que você deu, e nós deixamos isso numa urnazinha, e oramos por isso, sempre profetizamos alvos, milagres que o Senhor quer operar na sua vida neste ano de 2022, amém? Tudo é pela fé, nós fazemos com um coração cheio de fé e gratidão ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Bem, se os irmãos que não pegaram o envelope, eu pedi para distribuir nos grupos de discipulado, mas se você sabe de alguns irmãos que moram perto de você, que você tem facilidade, pegue o envelope e leve também para ele, em nome de Jesus, amém?
Eu quero falar sobre a oferta da ressurreição. Algo que o Espírito colocou também no meu coração, conectado à oferta das primícias. E o texto que eu quero ler para você em Marcos capítulo 14, no verso 3 até o verso 9, presta atenção. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso. Bem, as mesas, só para você entender um fundo histórico, naquela época não eram iguais à nossa. Jesus não estava sentado numa cadeira e uma mesa. Era um tablado, como você vê às vezes em restaurantes japoneses ou árabes, naquele tablado, e eles sentavam-se reclinando, os pés ficavam para trás, normalmente, e apoiavam na mesa, em almofadas aqui. Amém? Essa é a imagem. Em casa de Simão, leproso, vem uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, que é o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Veja, 300 denários. Denário é o salário de um dia. Ok? O salário de um dia médio. Não importa o valor que você ganha, amém? Não importa o valor. O salário de um ano, que são 300 denários aqui, perdão, então são praticamente um ano de salário, é muito, amém? Independente do valor, é muito, porque é um ano de salário. E aí custava esse bálsamo. E ela, como diz a Bíblia, quebrou sobre a cabeça de Jesus. Verso 6. Mas Jesus disse... Olha a instrução do Senhor, do Mestre. Deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Verso 8. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, mais uma vez, eu conto, amém, esta palavra, pregando o evangelho para a memória dessa mulher, amém, obedecendo e cumprindo a palavra profética de Jesus. Aleluia. Existem ofertas que eternizam a sua memória. O primeiro personagem na galeria dos heróis da fé é Abel. Hebreus 11, chamada Galeria dos Heróis da Fé. Aqueles que venceram a história, amém, em suas gerações, alcançaram o propósito de Deus. A Bíblia diz que pela fé, Abel deu uma oferta ao Senhor. Não é interessante que a primeira pessoa que Deus destaca, e é o primeiro vencedor da Bíblia, que foi Abel, mártir, ele entrou na descrição de Abraão, de Moisés, de Davi, que fizeram grandes feitos. Davi venceu grandes batalhas, acumulou riquezas. Moisés, quantos milagres. Abraão, então, que dirá? Mas a Bíblia começa com Abel, e o que o colocou lá não foi nada além de uma oferta, amém? Só para você perceber que uma oferta pode ser o seu propósito de vida, amém? Amém? Não estou dizendo uma única oferta, mas como Deus chamou você a ser uma pessoa generosa, próspera, porque existe um dom na Bíblia que se chama o dom da liberalidade. Se você não sabe, existem dons de cura na Bíblia, amém? Já ouviu falar de dons de cura? Existem dons que revelam coisas, mas existe um dom que faz você se enriquecer. Amém? Quantos querem esse dom? Amém, amém. Bem, por que Deus te dá um dom de cura? Para ficar para você e falou, tem um dom de cura. E os enfermos todos estão ali, e você fala, se virem, o dom é meu, aqui eu fico com ele. Você enterra o dom? Não, você serve com o dom, amém? Por que você acha que Deus te dá um dom de generosidade ou de prosperidade, liberalidade, que chama a Bíblia? Para você servir com o dom.
servir com os recursos. Amém? Aleluia, que Deus nos dê muitos irmãos dotados, em nome de Jesus, com esse dom. Aleluia. Colocou a mão, é mão de mitras, como se diz, vira ouro. Amém? Cresce, prospera, avança, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que Deus acelerará nesses dias a prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Sempre precisa do amém. Mas veja que Jesus diz: ela fez o que pôde, antecipou-se para ungir-me para a sepultura. Bem, lá em Lucas 23, 53, quero projetar para você ter a palavra mais fidedigna. Diz assim: e tirando-o do madeiro, Jesus, porque Jesus foi tirado do madeiro, aí é José de Arimateia, só dando o cenário histórico, envolveu num lençol de linho. Então ele tirou Jesus da cruz, e envolveu Jesus num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha. Um túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Verso 54. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, só enrolado num lençol. Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Agora Lucas 24, 1, seguindo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, domingo, bem de manhãzinha, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Verso 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou. Amém? Mas deixa eu te mostrar algo poderoso. Poderoso. Bem, vou citar mais um texto para você, para te dar essa verdade. 1 Coríntios 15, 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Então Jesus é as primícias. Você lembra quando Jesus morreu na cruz? Alguns acontecimentos ocorreram. Quando Ele gritou, né, está consumado, entregou o Espírito nas mãos do Pai. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, o véu que separava o Santíssimo do Santo Lugar. Aleluia, amém? A Bíblia diz então que a terra estremeceu, rochas foram fendidas, e o corpo de muitos santos foi ressuscitado. Não sabemos de quantos dias, talvez muito mais que 4 dias. Muitos santos foram ressuscitados. Imagina você em casa, bate na porta, ressuscitou depois de 1 mês, sei lá quanto tempo, a Bíblia não diz. Aconteceu isso muitos. Por que esses mortos ressuscitaram? Porque eles são um pré-anúncio da grande realidade da ressurreição de todos nós que vai acontecer. Então Jesus é o primeiro, ou seja, as primícias dos que dormiram, morreram e ressuscitou. Mas para testificar que isso pertence a você, muitos santos foram ressuscitados quando Ele morreu. Quando você entende e crê nisso, assim como Ele morreu, você morreu nele, você ressuscita nele, amém? Nós vivemos pelo poder da vida de Jesus. Bem, veja que as irmãs, as mulheres que foram ao sepulcro, elas viram que a obra de embalsar Jesus, embalsamento que eles haviam aprendido desde os egípcios, não havia sido completa, porque era sábado, e eles não podiam fazer trabalho no sábado. Era o dia da preparação. Então José de Arimateia rapidamente pega o corpo de Jesus, enrola num tecido. Isso é tão profético, Jesus é tão maravilhoso, amém? Eu vou abrir um parênteses para você. Lá em Lucas, a Bíblia diz assim, que os anjos apareceram para os pastores e disseram para ele: vocês encontrarão um menino envolto em um lenço, numa manjedoura. Isso vos será um sinal. Por que é um sinal para aqueles magos, né, chamados magos do Oriente, que o menino, o Salvador, Deus na terra, estava envolto num lenço, numa manjedoura?
Primeiro, a manjedoura daquela época não é uma manjedoura de madeira, era uma manjedoura de pedra. Amém? Então, era um sinal encontrá-lo envolto em um lenço numa manjedoura de pedra. Jesus, quando foi morto, ele foi envolto num lenço e colocado numa sepultura de pedra. Amém? Porque ele nasceu para morrer. Isso demonstra o amor de Deus por você. Nenhuma criança nasce para morrer, nasce para viver. Mas Jesus nasceu para morrer, porque esse é o destino dele. Ele veio nos buscar e pagou o preço pela nossa redenção completa. Amém? Aleluia. Mas volta para cá, que eu quero que você preste atenção. Então aquelas duas mulheres viram que a obra de embalsamento não havia sido completa. Mas Jesus é o Senhor, Ele é o Rei. E a sua morte foi entre os ricos, diz a Bíblia. Um sepulcro na pedra, na rocha, não usado por ninguém. José de Arimateia era riquíssimo e deu isso ao Senhor, amém? Mas era honroso também, digno, que ele fosse embalsamado com as especiarias, o bálsamo como um rei. Então as irmãs viram que isso não aconteceu, e elas aprontaram o bálsamo, os aromas, ficaram descansando no dia de sábado, segundo a lei, e aguardaram a virada. Logo de madrugada, elas foram para o túmulo, porque sabiam onde ele estava, e estavam com as especiarias. Por quê? Porque elas iam completar a obra de embalsamento em Jesus. Compreendeu? Porque não foi possível fazê-lo. Mas quando elas chegaram lá, ele ressuscitou. E agora, com todas essas especiarias. Mas Jesus disse sobre aquela mulher, Maria: ela se antecipou para a minha sepultura. Existem ofertas que são únicas. Você entende isso? Eu não sei, não estou me referindo especificamente, quero falar com liberdade para vocês, sou seu pastor, que seja essa oferta. Mas eu vou te dizer uma coisa: existem ofertas que estão no momento Kairos, que a Bíblia diz. O que é o tempo Kairos? Nem todo tempo é o mesmo. Nem todo tempo é o mesmo. Quando nós falamos, irmãos, esse é o momento que nós queremos profético, acredite. Eu vou depois. Sim, você vai depois. Quando chega lá, ele já ressuscitou. Entende o que eu quero dizer? Mas aquela mulher se antecipou, porque deu a Cristo Jesus uma oferta. Não foi barata, não. Não foi simples. Foi uma oferta que Jesus disse: ela se antecipou para a minha sepultura. Então Jesus não precisava ser embalsamado como a tradição de reis, de pessoas importantes, porque aquela mulher, naquele dia, naquela casa, já havia derramado sobre ele o bálsamo. Amém? Se você realmente quer avançar com velocidade, você precisa ouvir o Espírito Santo. Amém? Antes de ouvir a opinião das pessoas que te cercam, procure ouvir a voz dele. Antes de buscar conselhos alheios, procure ouvir a voz dele. Pelo menos o busque primeiro. Pelo menos. Você diz: Espírito Santo, eu preciso de ajuda, mas eu quero primeiro a sua opinião, o seu conselho, o seu parecer, a sua direção. Pastor, eu falei, orei, não ouvi nada. Bem, às vezes realmente nós não sabemos ainda ouvir como deveríamos. Mas só o fato de você recorrer primeiro a Ele, acredite, isso demonstra quem é o primeiro na sua vida. A importância que Ele ocupa na sua vida. Amém? E mais cedo ou mais tarde, você vai ganhar sensibilidade para ouvir ao Senhor. A oferta das primícias era entregue na festa das primícias em Israel. A oferta das primícias aponta para quê? Aponta para a ressurreição. Jesus disse: ela me ungiu para o sepultamento e obviamente para a ressurreição. Isso significa que é uma oferta, e aí está a palavra profética para você, é uma oferta para a ressurreição.
E eu declaro isso em nome de Jesus, pela graça de Cristo, pela palavra do Senhor, que o Senhor te dará um ano de ressurreição também. Aleluia! Coisas que foram semeadas e ainda não colhidas, serão colhidas. Amém? Se você perdeu paz, se não há mais amor, alegria no seu casamento, Deus vai ressuscitar isso, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Talvez seu casamento acabou o vinho, ficou só o H2O da água, mas Ele vai transformar em coisas novas. Este é o poder da ressurreição. Uma oferta pode conectar você a coisas novas que o Espírito Santo quer te dar. Pode ser um libertador financeiro na sua vida, mas eu não tenho condições de dizer isso para você, mas o Espírito Santo tem. Amém? Então, segundo o seu coração. Mas não pense que isso é à toa. Há sempre um propósito de Deus em todas as coisas. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Mas Deus dizer algo lindo para encerrar esse momento para você. Em João 20:17 diz assim: Jesus ressuscitou. Então a Bíblia diz que ao ressuscitar, Maria encontra Jesus. É João narrando esse momento também. Maria, então, que tinha ido para o sepulcro, não viu nada, mas ele ouve Maria procurando o corpo de Jesus, chorando por Jesus. E Jesus diz para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, porque ele ainda não subira ao Pai. Amém? Então veja, porque Jesus não subiu ao Pai, Maria foi tocar em Jesus. E ele disse, aquela vez, amém, Maria, outra, derramou bálsamo, tocou em Jesus. Mas essa Maria, quando Jesus ressuscitou, ele disse, não me toques, não me retenhas, não me pare, porque eu ainda não subi para o Pai. Por quê? Porque Jesus, sendo as primícias, a primícia sempre é de Deus, porque é o primeiro. Amém? Então ele estava dizendo, não me detenha, porque eu ainda não subi primeiro para o Pai. Como oferta de primícias, ele primeiro tinha que ser para o desfrute e aroma suave de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos dê um ano de ressurreição. Aleluia, amém? Ressurreição em todas as áreas, aleluia. Tem poder maior que o poder da ressurreição? Não tem nenhum poder, eu diria maior, porque a Bíblia diz que o poder máximo de Deus foi demonstrado não quando Jesus veio à terra como uma criança, foi quando ele ressuscitou dentre os mortos, amém? Aleluia. Então se apresentou como primícias para Deus para sempre. Então as primícias apontam para Jesus, o primeiro, o único. Louvado seja Deus, amém? Amém, louvado seja Deus. Bem, essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, que você ore nessa semana, que coloque alvos direcionados pelo Senhor, e nós vamos batalhar em fé, em clamor, em oração, amém? Vamos ativar todas as áreas necessárias. Espero que você participe plenamente, porque vale a pena correr debaixo de uma palavra profética, para colher os resultados no final do ano, em nome de Jesus, amém? Amém, aleluia. Então, se você trouxe seu dízimo, oferta, como de costume para esta reunião, faça isso. Nosso Pix está aqui, tesouraria@videirapoa.com.br. Enquanto louvamos ao Senhor com um cântico, amém e amém, aleluia. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, Aleluia. tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele
Aleluia. Eu creio que tudo em ti me pertence. Tu és o Senhor sobre tudo. Aleluia. 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 Aleluia, 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 adoro, aleluia, te adoramos, aleluia, 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 Pai, nas tuas mãos colocamos esses dízimos, essas ofertas. Obrigado, porque tu és bom, Pai, e a tua palavra é fiel e verdadeira. Descansamos nela. Que o Senhor prospere os teus filhos, que toda chuva de bênçãos venha sobre cada semente, e eles experimentem grande avanço e prosperidade para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem recolher. Aleluia. Levante-se, fique no seu lugar, levante as suas mãos e diga aleluia, aleluia. Todas as vozes, uma vez, aleluia. Aleluia, 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 louvado seja o Senhor. Você sentar, deixe-me orar por você, pela palavra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra jamais volta para ti vazia. Cremos na presença do teu Espírito aqui. Ó amado Espírito Santo, vivifica em nós a palavra liberada, que seja a poderosa semente que produza frutos em cada coração. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Glórias a Deus, pode sentar. Amém. Obrigado, irmãos, equipe de louvor. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que se você crer que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessá-lo como Senhor, diga Senhor. Senhor é governante, é soberano, é dono da sua vida, você vai ser salvo. Amém? Então nós confessamos Jesus como Senhor. Jesus significa Deus é salvação. Sempre que você usa o nome de Jesus, Deus te salva. Amém. Aleluia. Há um poder quando você invoca o nome de Jesus. Glórias a Deus.
Você pode experimentar isso no seu ambiente de trabalho. Se você fala, Deus te abençoe, a maioria das pessoas vão dizer, amém. Elas não vão ter interferência em nada do que você diz quando você fala em nome de Deus. Mas quando você falar no nome de Jesus, você vai perceber a reação de muitas pessoas. Porque todo mundo espiritual, céus, terra e debaixo da terra, tem que se prostrar diante do nome de Jesus. Então, quando você cita o nome de Jesus, você cita o maior de todos. Ah, mas como é isso? Maior que Deus, o Pai? Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Amém? Nossa mente não entende isso, mas o exemplo bom para você é pensar na água. Você tem a água no estado líquido, é H2O. Você tem ela solidificada, gelo, é H2O. Você tem ela no estado gasoso, vapor de água, é H2O. É o mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? Aleluia, glórias a Deus por isso. Mas Ele é poderoso. A Bíblia diz que o favor e a graça são multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Nós queremos favor e paz multiplicados, amém? Você pode dizer amém? Bem, pastor, como que eu posso ter mais favor multiplicado na minha vida? No pleno conhecimento de Deus e de Cristo. Mas Jesus disse assim, quem me vê, vê o Pai, amém? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus revela o Pai. Significa que o pleno conhecimento é de Cristo Jesus. Se você conhecer Jesus, você conhece o Pai. O Espírito Santo foi dado para nos ensinar sobre Jesus. Jesus disse, Ele me glorificará, Ele falará de mim, porque recebeu de mim. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Aleluia. Então nós dominamos a circunstância quando Jesus domina as nossas vidas. Amém? Nós governamos sobre as tempestades quando Jesus governa sobre nós. Aleluia. Existe um governo. Por isso que você é salvo quando você declara que Ele é o governador, dono, Senhor da sua vida. Amém? Jesus não é uma opção, uma segunda opção, melhor dizendo. Vamos ver se dá certo. Não, não. Ele é o absoluto Senhor, o soberano. O único Deus é Cristo Jesus. Amém, amém. Então nós precisamos conhecer Jesus. Aleluia. E eu quero pregar então algo a mais sobre Jesus para você. Nesta manhã, neste culto de Natal ou pós-Natal. Amém, para conectar você ao momento da nossa história. Isaías capítulo 9, verso 6. E a parte A do verso 7, um texto muito conhecido, muitos mandaram nos posts de Natal esse texto, eu mesmo mandei, mas já era focado na palavra, amém, está aí? Amém. Porque um menino nos nasceu, ele veio como filho do homem, precisava entrar nessa terra como filho do homem, para ter a legalidade de nos representar naquela cruz. Então, um menino nos nasceu. Ele era homem, perfeitamente homem. Jesus continua sendo Deus, homem nos céus. Nós não sabemos a imagem de Deus, nós não sabemos a imagem do Espírito Santo. O Pai, o Espírito Santo são Espírito. O Espírito não tem corpo, mas tem alguém que tem o corpo do Filho do Homem nos céus, mostrando que assim como Ele, o Deus eterno que se fez homem, assumiu a nossa forma, o nosso corpo, na sua criação. Ele criou o homem e Ele assumiu a forma da criação. Ele ressuscita essa forma, e essa forma é a forma de Cristo Jesus, Filho do homem na eternidade. Amém? A João vê com olhos, cabelo, mãos, pés, porque ele tem a forma do Filho do homem. Por isso um menino nos nasceu. Aleluia, amém? Um filho se nos deu. Por que filho? Porque ele é o filho. Mas filho de quem? Filho de José? Filho de Maria? Não, ele é o filho de Deus. Então ele é o filho divino dado como menino entre os homens. Amém? Glórias a Deus. O diabo odeia que você fale que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, que Ele é o enviado de Deus, que Ele é Filho dos homens, Deus Filho do homem. Por quê?
Porque se o diabo nega a humanidade de Jesus para você, ele anula a obra da redenção. Porque foi um ser espiritual que representou você. Ora, ele não conheceu o pecado, ele não conheceu a natureza humana, ele não sabe o que é a dor, ele não sabe o que é a tristeza. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez em forma de servo, em semelhança de pecado, mas sem pecado. Em semelhança, mas sem pecado. Ele nos representou completamente. Por isso que ele tinha que nascer como um menino. Amém? Uma criança. Mas essa criança é o Filho de Deus. Sempre existiu. Sempre existiu. Jesus não nasceu no Natal. Ele sempre existiu. Ele não tem início de dias, nem fim de dias. Ele apenas veio, dado por Deus, resultando na demonstração desse amor do Pai por nós. Como menino, um filho nos deu. O governo, diga, voltando para o texto, amém, os irmãos da imagem aí controlam, é a minha imagem, amém. O governo está sobre os seus ombros, amém, diga, o governo é dele, amém. Ele é o Senhor, como eu disse para você, então para salvar você, ele tem que ser Senhor, amém. Ele tem que ser o dono. Ele tem que ser o governo, ele que dá as ordens, ele que dita as regras, ele que estabelece as leis. A lei que nós temos para viver é a lei do Espírito da vida, porque Deus nos libertou do império, da escravidão, das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Filho do seu amor, que é Cristo, ele é o governador do universo. Todas as coisas são estabelecidas pela sua palavra. Ninguém pode detê-lo. Ninguém pode matá-lo. A morte não pode detê-lo. O inferno não pode segurá-lo. Faraó não pode acorrentá-lo. Herodes não pode escravizá-lo. Porque ele é o governo sobre todos. Pilatos falou, mas você não sabe que eu tenho autoridade de te libertar? Ele disse, nenhuma autoridade terias se do alto não te fosse dada. Toda autoridade está sujeita a autoridades do governo de Jesus, amém? A Bíblia diz que assim como o rio tem o seu curso, o coração dos reis está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde quer, vai para cá, vai para lá. Amém, glórias a Deus. Até o diabo tem que se prostrar. Ouça isso, diabo, ouça isso bem. Você tem que se prostrar e reconhecer que Jesus é o Senhor, o governo lhe pertence, amém? Ele veio para governar, ele não estava enfraquecido, sozinho quando andou sobre a terra. Ele disse, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. O Pai me deu autoridade de dá ou não a minha vida. Por isso que na cruz ele morreu de morte dada. Ele não morreu por causa da ferida do lado, pelas chicotadas, não morreu por causa da coroa de espinho. Ele entregou o Espírito nas mãos do Senhor. Jesus morreu cheio de vida, porque uma morte por asfixia, você sabia? Era por asfixia, ok? Então eles faziam um movimento com as pernas para buscar, porque faltava ar. Então eles usavam as pernas para expandir os pulmões. E como era um dia grande, preparação, o sábado, os soldados foram, os judeus foram até o Caifás, foi até Pilatos e disse, permita-nos quebrar as pernas dos presos, para que morram rápido. Às vezes essa morte na cruz levava semanas para uma pessoa saudável morrer, porque era por asfixia, era uma morte dolorosa. Então eles quebravam as pernas porque aceleraria o processo da morte. Mas quando chegaram, quebraram a perna do primeiro ladrão, do segundo. Quando chegaram para quebrar a de Jesus, diz o texto, ficaram admirados que ele já estava morto e não quebraram-lhe as pernas. Porque não podiam, amém? Porque estava escrito que nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Mas por que isso? Porque ele deu a vida dele. O diabo não levou, ele deu.
Amém. Ele disse, aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Jesus morreu cheio de vida. Amém? Ou seja, ele está no governo. O governo lhe pertence, amém? A sua vida é dele, o governo pertence a ele, o seu fim é glorioso. Mas o profeta Isaías, que foi o maior profeta messiânico, falou sobre o sinal da virgem que conceberia, amém? Falou sobre o sinal do lençol, como eu te disse também. Bem, esse profeta disse como o governo dele é estabelecido. Nomes na Bíblia apontam para o propósito e para a determinação daquilo que a pessoa é, a identidade, amém? Eu acho isso lindo, esse texto é muito profético, e eu quero dizer para você que essas 5 designações ou nomes dados aqui a Jesus não são só esses, mas esses são aqueles que levam você a deixá-lo governar na sua vida, amém? Amém? Então o texto diz, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome, porque o nome é o que estabelece a identidade, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora veja o verso 7, 9 e 7. Para que se aumente o seu governo, até aí só. Então veja que o seu nome será 5 nomes de Deus aqui, que é Cristo, para que o governo que é seu se expanda. Amém? Então Jesus não precisa reinar, ele já é rei, ele nasceu como rei, mas ele te chama a reinar debaixo do seu governo. Deus quer estender o governo dele sobre a sua vida. Quando Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden, que era o governo de Deus na terra, um lugar de abundância, um lugar de paz perfeita, onde a glória de Deus revestiu o homem, amém? E Deus queria expandir o Éden. A ideia de Deus era Adão e Eva terem filhos à sua imagem e semelhança, e na mesma glória que possuíam, se comessem da árvore da vida, o Éden expandiria pela terra, aleluia, amém? Então Deus quer expandir o governo sobre a sua casa, sobre este ano 2022, é o ano de governo de Deus. Só é possível milagres maravilhosos, portentosos, quando você sabe que aquele que governa estabelece as leis, estabelece os tempos, os métodos, e aquilo que Ele tem para você acontecerá se você crer. Amém. Então vamos pensar um pouco neste governo de Jesus. A primeira definição é que esse governo é maravilhoso. Amém. Algo maravilhoso é algo excelente, é algo extraordinário, é algo para deixar você como aqueles que sonham. São coisas inéditas. É Jesus transformando água em vinho, ressuscitando mortos de 4º dia, curando, libertando. Num instante uma pessoa dorme presa em vícios e acorda, porque à noite o Espírito Santo lhe deu uma luz, uma revelação. É um milagre portentoso. Alguém pode dizer amém? Obrigado pelo seu amém. Aleluia! Você quer Jesus como governo absoluto da sua vida? Deixe-o realizar as maravilhas, porque Ele é maravilhoso. Amém? Oh, nosso coração se derrete diante da expressão de maravilha, de amor que Ele vai se revelar a nós. Oh, que Deus bom! Ele quer governar, mostrando a sua bondade, o seu amor para com você. Aleluia! A primeira ocorrência dessa expressão maravilhoso na Bíblia, bem, existe muitas. Se você ler os Salmos, como Davi via as maravilhas de Deus. Ele chega a dizer, de dia, Senhor, anunciarei os teus feitos maravilhosos. Glórias a Deus. Davi contava, se você ler os Salmos, você vai ver como Davi contava nos Salmos, nas suas canções, os feitos maravilhosos de Deus, porque Deus continua e estabelece o seu reino, o seu governo em maravilhas. Há maravilhas, amém? Quando Ele dá o que não existe,
Você sabe, existe dons de cura e dons de maravilhas na Bíblia. Dom de cura, cura uma enfermidade. Então, vamos dizer que você está cego de um olho e o dom de cura atua e você volta a ver. Mas o seu olho está lá, o olho, né, todo o mecanismo está lá. Ficou cego, por alguma razão. Mas vamos supor que você não tem mais o olho, você perdeu o olho, desconectou tudo do cérebro. As pessoas têm um buraco, algumas pessoas usam um olho de vidro, né? Só por questões de aparência. Você perdeu o olho. Quando o dom de maravilhas opera, o seu olho é restituído. Entende a diferença? É o milagre mais portentoso, mais extraordinário, mais sobrenatural. Você pode ter um problema na perna, você pode ser paralítico, e Jesus vai te curar e você vai andar, amém? É um dom de cura. Mas vamos supor que você não tem as pernas, e o dom de operação de maravilhas ora por você e as suas pernas crescem de novo, amém? O seu nome vai ser maravilhoso. Significa que Ele vai operar maravilhas, que Deus quer governar a sua vida através de sinais, prodígios e maravilhas, amém? Você pode dizer amém? Mas a primeira menção, a gente sempre busca esse princípio na Bíblia para poder transmitir algo, né, mais enriquecedor no ensino da palavra. Em Êxodo 15, 11, foi Moisés que disse, e ele disse num cântico, ele disse, ele, né, Miriam e outros, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Porque haviam muitos deuses, o Egito era cheio de deuses, Deus debochou de cada um deles, Deus trouxe pragas que debochavam de deuses. Você sabe, eles tinham, e ainda tem no Egito, por exemplo, um deus Rã. É um deus Rã, ele tem uma cabeça de sapo, um corpo de homem. E Deus mandou rãs, até que o povo repugnasse as rãs, ficava enojado da rã. Imagina você ser enojado do Deus. Deus zomba dos seus inimigos. Eu quero dizer para você que o Deus ri dos seus inimigos, ria com ele, aleluia, amém, porque eles não podem nada contra o propósito de Deus para a sua vida. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Essa palavra maravilhas é a mesma, maravilhoso. O seu nome vai ser aquele que opera maravilhas, amém? Você quer o governo de Jesus na sua vida? Creia em milagres maravilhosos, creia em promoções inesperadas, creia em avanços inigualáveis, coisas que transcendem o tempo, o espaço, aquilo que você poderia alcançar por anos de trabalho esforçado, Ele pode te dar no dia seguinte, depois de uma noite de descanso, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, amém, glórias a Deus. Mas olha que lindo, como é Jesus aqui. Jesus é a palavra, amém? Então em toda a palavra Cristo está. Nesta primeira menção, nós precisamos olhar o contexto. O contexto é que Moisés chega diante do Mar Vermelho, os inimigos vêm cercando a Israel. Se você já viu aqueles filmes, né, que nós passamos aqui no nosso curso de batismo, e você vê o mar se abrindo. O povo de Israel cruza o mar e o chão está seco. Já é um milagre o mar se abrir. O chão era seco, não era barro. A Bíblia diz que era seco. Deus secou ali. E eles cruzaram. O inimigo veio perseguindo. Deus fecha as águas do mar. E todo o exército que perseguia morreu, os cavalos, cavaleiros. Então do outro lado, Miriam pega os tamborins, pega a bateria, pega o violão, pega o teclado. E todos começaram a cantar. Quão poderoso é Deus. E aí Moisés declara isso junto com os outros, que operas maravilhas. Bem, é uma maravilha o mar vermelho se abrir e o inimigo ser destruído. O que Deus está querendo dizer? Qual é o sinal de Deus para nós? Qual é o livramento de Cristo? Quando o povo estava, né, sendo ali assediado com a pressão de Faraó vindo atrás deles, eles gritaram para Moisés. E Moisés disse para o povo: aquietai-vos,
porque hoje vocês verão o livramento de Deus. A palavra de livramento é Yoshua, que é o nome hebraico de Jesus, que significa Deus é aquele que te salva. Por isso que Paulo disse assim: invoca o nome do Senhor e Ele te salvará. É o nome do governo. O nome do governo significa Ele é aquele que opera maravilhas. Significa que não existirá obstáculo. Eu digo em nome de Jesus que neste ano, e ainda antes que esse ano se complete, nesta semana, se há portas que não foram abertas e é a vontade de Deus, Ele vai abrir. Se há alvos que você não alcançou, Ele vai te dar. Ele vai abrir o mar vermelho, vai destruir as muralhas e vai derrotar os seus inimigos. Se há vícios que te prendem e você não consegue avançar, Ele opera maravilhas. E o seu governo é deixá-lo realizar maravilhas na sua vida. Se você olha a vida de Jesus, ela é cheia disso. Lá em Mateus, a Bíblia diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia. As maravilhas, milagres. João diz que se fossem reunidos todos os milagres, não haveria papel para escrever os milagres de Jesus. Porque eram milagres constantes. Por onde ele passava, os enfermos eram curados. Há uma passagem que diz que os enfermos se arrojavam sobre Jesus. Ele andava e os enfermos apenas queriam tocar nas suas vestes. Jesus, se entrasse num hospital, todos os enfermos que tocassem nas vestes deles sairiam, todos teriam alta. Por onde ele andava, a cura era manifestada. O diabo era expulso. Ele opera maravilhas. E as crianças, então, vendo as maravilhas, começaram a clamar: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Hosana significa, é um termo de alegria, de aleluia, nas maiores alturas, porque o governo de Deus é um governo de milagres. Amém? Em nome de Jesus, vamos viver milagres, milagres, milagres. Milagres é o nosso comum, ouvir milagres, portas abertas, Deus construindo caminhos, Deus trazendo riquezas na sua mão, em nome do maravilhoso. Diga: em nome do maravilhoso. Porque o governo está sobre ele, e o governo será estendido, e o seu nome é maravilhoso. Ó maravilhoso, opera suas maravilhas em nós. Amém. Oh, aleluia. O profeta continua dizendo: conselheiro. Diga: conselheiro. Salmos 16, 7 diz: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aleluia. Você vai dormir, precisa de uma resposta, e Deus, que trabalha à noite, no turno da madrugada, amém, está preparando para você o maná, a resposta. Você acorda e de repente você sabe o que fazer. Ora, imagine você ter um conselheiro que sabe tudo, que conhece o amanhã, que sabe a pessoa que você tem que se conectar ou não, que sabe onde você tem que estar, que sabe o que você precisa aprender, que sabe o que você precisa dizer não e sim. Imagine, quanto você pagaria por um conselheiro desse que não erra? Quanto? Pois Deus é conselheiro. O governo de Deus na sua vida não é só um governo dos milagres, mas é um governo do conselho. Jesus falou: o Espírito Santo, o Consolador. A palavra Consolador significa conselheiro. Algumas versões da Bíblia, em vez de falar Consolador, falam Conselheiro. Significa que Ele te ensinará todas as coisas. Deus não deixou você boiando no mar da vida. Ele tem a bússola exata, Ele tem o GPS, as coordenadas certíssimas, que não tem atrasos, que não tem distanciamento, mas Ele tem a coordenada exata
para você alcançar aquilo que Ele planejou para você nas suas maravilhas. Amém? Não é precioso isso? É Jesus. Relacione-se com Cristo e o favor é multiplicado. Favor em demonstração de maravilhas. Favor em demonstração de palavras. O Senhor disse: me busca, me invoca e eu te responderei. E anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Este é o governo de Deus. O governo que fala coisas maiores, melhores, que anuncia o bem. Ele disse: eu que sei que pensamentos tenho a seu respeito, pensamentos de paz, para te dar um fim deleitoso. Glórias a Deus. Você pode dizer glórias a Deus? Projeta para mim Isaías 30, 21, esse texto é lindo. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Veja, nós somos chamados a seguir Jesus, amém? Ele está na frente e eu seguindo ele. Mas às vezes nós ultrapassamos o Senhor. Nós agimos muito rápido na nossa força. Nós queremos o filho antes da hora. Nós somos uma Abrão que gera Ismael, fruto da carne. Nós avançamos porque queremos acelerar o processo de acordo com a nossa habilidade. Mas às vezes o acelerar o processo é esperar um pouco mais no Senhor, até que Ele se levante a seu favor, amém? Bem, às vezes ultrapassamos o Senhor. Quando você ultrapassar o Senhor, você vai ouvir uma voz atrás de você. É o Deus conselheiro dizendo: filho, não é para a direita nem para a esquerda, este é o caminho. Amém, amém, glórias a Deus. O que está atrás de você? Jesus, bondade e misericórdia, bondade e favor me perseguem. Oh, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Salmo 23 é um salmo de direção do bom pastor. Se ele é bom, vai te conduzir a coisas boas. Vai te levar aos pastos verdejantes, vai te levar às águas de descanso, vai te conduzir pelas veredas da justiça, ele vai te encurtar o caminho no menor esforço. Isso é vereda da justiça. Mas aí Davi está dizendo: ele é o meu pastor, ele me fará isso, ele me guia, ele. E aí de repente Davi muda o pronome e ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, não foi ele que me fez andar, eu entrei, eu ultrapassei o Senhor, eu não esperei, eu decidi, eu virei para a direita, eu achei que a esquerda era o caminho mais rápido, era um atalho para chegar ao meu destino. Você vai ouvir atrás de você, é a mesa que está te esperando preparada, e ele vai te guiar dizendo: filho, este é o caminho. Significa que não importa, mesmo que você tenha escolhido o caminho errado, ele dará ordens aos seus anjos para te guardar em todo o seu caminho. Não é no caminho certo, é em todo o seu caminho, porque ele é o conselheiro. Aleluia, aquele que te alimenta às noites, que te alimenta de dia, que te dá instrução de sabedoria. Filho, ouve a instrução do teu pai. Amém? Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Aleluia, Ele está te conduzindo em amor. Amém, amém, aleluia. É tão lindo, né, no Salmo 23, porque Davi está dizendo: ele, então está contando para nós a respeito dele. Depois ele diz: eu entrei no caminho errado. E aí ele, no caminho errado, tu preparas diante de mim uma mesa. Amém? Ele se volta para o Senhor. Se você está no caminho errado, se volte para o Senhor. Tu, não fale a respeito dele, fale para ele. Mas você entende a diferença? Sim ou não? Amém, glórias a Deus, amém, aleluia. Ele também é Deus forte. A palavra aqui, Deus é o poderoso, só a palavra Deus já é o poderoso, e é o prefixo de muitas outras: El Shaddai, El Elyon, El, e aqui é Gibor, El Gibor, El Gibor. Gibor significa guerreiro. Você sabe que o governo de Deus estabelece ele como o comandante em chefe, o general
o guerreiro nas suas lutas. Se você quer o governo de Deus, deixe-o lutar por você. Porque Ele diz que o meu governo é um governo onde eu sou o guerreiro. Eu sou o Gibô. É isso que a Bíblia diz. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, disse Jeremias. Ele é um poderoso guerreiro. E Sofonias, profético, também diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Poderoso é o Gibô, o guerreiro, para te salvar. Ele está no meio das suas circunstâncias para salvar você, porque Ele é o Deus que peleja as nossas lutas. Ele luta quando você descansa. Amém? Ele vence as nossas tempestades quando nós aprendemos a descansar. Por que Deus se revela como Deus Gibô? Porque Ele está dizendo para você o que disse para Josafá, o que disse para Gideão: essa luta vocês não têm que pelejar, porque essa luta é minha, eu vou vencer. Deixa o guerreiro maior, Deus entrar em cena, porque jamais Ele perde uma batalha. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 4,18, eu gosto muito desse texto, projeta por favor. Ele diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Vamos ler junto? 1, 2, 3, está aí? Ah, não. Aleluia, glórias a Deus. Ele é fiel para... Aleluia, eu vou cantar 2 músicas aqui. Glórias a Deus. 2 Timóteo 4,18. Amém. Fique ligado, brother. Se Jesus voltar, você não estiver vigiando, fica. Fica ligado no pastor aqui. Glórias a Deus. Vamos ler junto. 1, 2, 3. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é que vai te livrar de todo mal? Ele. Quem é que vai te levar salvo para o reino? Ele é o Deus Gibô, que luta por você. Aleluia! Governo dele na sua vida, eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Eu quero ver como Ele vai enganar o inimigo, destruir essas circunstâncias, porque é Ele que luta. Como? Amém? Quando você aprende a confiar no descanso dele. Amém? Seu casamento pode ser restituído, sarado, curado, renovado, aumentado, expandido em todos os sentidos. Sua vida financeira, sua casa, sua família, seus filhos, o que foi quebrado, Ele pode restaurar em algo novo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Mas o seu nome também é Pai da eternidade. Pai da eternidade. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, o Senhor é Pai de uma coisa? Deus é Pai da eternidade. A eternidade é uma coisa. Na verdade é o próprio Cristo. Você sabe que nós recebemos do Espírito de Cristo. Nós somos como Ele é. Ele é o nosso Pai. Cristo Jesus é o nosso Pai também. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Quando Ele é o Pai da eternidade, Ele está dizendo que não existe nenhuma circunstância, em nenhum momento da história, que Ele não esteja soberanamente governando na nossa história. E não só na nossa, mas na história que a gente talvez nunca ouviu ainda, de todo o universo e de tudo que nele existe. Esse é Cristo, como eu disse, o seu nome é Pai da eternidade, porque a Bíblia diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas existem por causa dele, vieram a existir por causa dele, e sem ele nada do que existe existiria. E todas as coisas que existem estão convergindo para Ele. O que é a eternidade? A eternidade é aquilo que é o início que não pode ser estabelecido, e é o fim que não pode ser descrito. Significa que a eternidade é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o início e eu sou o fim de todas as coisas. E nessa eternidade, nesse tempo que nós corremos, pouco ou grande, para alguns não importa, Ele se revela como Pai.
o Criador, aquele que traçou os nossos dias, que conhece a nossa história, aleluia, que nada lhe escapa, porque Ele controla todas as coisas segundo o seu amor, oh, aleluia. Todas as coisas já existem nele, toda a história foi criada. Quando João subiu nos céus e entrou pela porta e viu o trono de Deus, e os anjos abriram os selos, e toda a história da eternidade que não entramos, para ele já é, porque ele já criou. Aleluia! Eu gosto muito do texto de João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, participa da ceia com eles, e ele diz o escritor João assim: e ele os amou até o fim. O que é o fim para Deus? É Jesus. Amém? Se alguém fala, mas qual é o início das coisas? Qual é o início da vitória? Qual é o início do sucesso? Qual é o início da felicidade? Jesus. Qual o fim, o exitoso, qual o sucesso na vida? Eles gostam de perguntar, né? Qual é o sucesso? O que é sucesso para você? Defina o que é sucesso, então você vai poder saber se você alcança ou não, certo? Você tem uma definição de sucesso. A definição bíblica de sucesso, o fim, é Jesus. Se você alcança Jesus, favor e paz são multiplicados na sua vida. Você quer paz? Como é que Deus multiplica paz? Deus multiplica paz quando você conhece Jesus. Amém? Quanto mais conhece Jesus, mais paz. E Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte, Gibor. Ele é Pai da eternidade. E João então entrando na eternidade, trazendo para nós um vislumbre daquilo que já está escrito, estabelecido. Toda coluna, toda edificação já está firmada. Todas as muralhas, todas as portas da Nova Jerusalém já foram descritas. Ele diz em Apocalipse 21, 1, amém? Se você tem paciência, tem, em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, e você vai dizendo amém, enquanto eu leio, amém? João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Nós somos a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele está tabernaculando em nós, aleluia. Amém? Com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Chega de choro, e a morte já não existirá. Não vai ter domínio, porque Ele é o governo que não tem fim. Você nunca morrerá, nunca sofrerá o dano da segunda morte, diz a Bíblia. Já não haverá luto, já não haverá pranto, aleluia. Não haverá dor, sofrimento da morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Diga: tudo está feito. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o início e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Pai da eternidade, que te escolhi, que escrevi os seus dias. Ninguém pode tirar você das minhas mãos, e já tudo está feito. Aleluia, aleluia. Tudo está feito, tudo está consumado, tudo já está pronto. Glórias a Deus. Essa vida é só uma passagem para o Pai da eternidade, e Ele vai usar você, porque há muitos filhos que ainda não viram Jesus. Aleluia. Esse é um ano de aceleração, e certamente é de colheita de muitas vidas.
nos seus familiares sendo salvos, a sua casa sendo transformada. Chega de recuar, de cair, de ser envergonhado. Deus vai tirar a vergonha. Você se sente envergonhado? Pois bem, você é um candidato para dupla honra. Se há vergonha na sua vida, Ele vai remover e vai lhe dar dupla honra. É isso que Ele vai fazer. É o Deus, o Pai, na eternidade. Tudo está feito. Alegre-se. Amém. Não importa o que o diabo fale, não importa até o que o diabo possa ter feito, o fim de todas as coisas já está estabelecido nele. Aleluia. E por fim, Ele é o príncipe da paz. A palavra príncipe significa governador na Bíblia. Significa governador. E Ele quer estender os seus mantos. Quando o profeta Isaías viu o Senhor, ele diz que as abas de suas vestes cobrem o templo. Deus, Ele traz as suas vestes, o seu manto de justiça sobre a sua vida. O templo de Deus somos nós. Nós estamos num reino da paz. Deus governa, nos separa, nos dá avanço, nos dá santidade pelo domínio da paz. Se você quer dominar, aprenda a descansar nele. O domínio é o descanso, não é a luta. Não é a luta. Ah, pastor, significa que nós vamos ter dificuldades? Sim, o nosso único combate é o combate da fé. E a fé é possuir o que Ele é. Eu quero o governo do Senhor na minha vida. Eu declaro em 2022, o governo está sobre os seus ombros. E Ele vai expandir sobre a sua casa. Os jovens que estão aqui podem dizer amém, por favor? Em nome de Jesus. Jovem aborrecido é triste. Jovem, vocês são fortes, porque já venceram o maligno. Aleluia. Tem que celebrar essas verdades, amém? Paulo disse assim: o mesmo Deus da paz, presta atenção, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em seu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Uau! É a paz que me santifica. Você tenta vencer as coisas que te prendem? Não tente, apenas descanse na vitória dele. Quando você descansa, e o descanso é uma confissão de fé. O descanso não é ficar em silêncio. O descanso é uma confissão de fé, é uma declaração de fé, é a palavra que te introduz no descanso, a palavra da fé. Amém? Te santifica em tudo, santifica o seu espírito, santifica a sua alma, suas emoções. Chega de emoções que dominam a nossa história, chega de lutos, de tristeza na alma, chega de decepções que nos acumulam e impedem de avançar, são pesos que carregamos. Chega disso. Ele diz que na paz Ele te separa de todas as coisas, dos pecados do corpo, do sexo, da bebida, das drogas. Ei, filho de Deus, filha de Deus, é o Deus da paz, o Deus Shalom que te santifica. Vem para debaixo das asas do governo do Deus que é o príncipe da paz. O seu governo é na paz. Aleluia. Quanto mais a paz, mais favor. Favor e paz são multiplicados. O E é um cognitivo da lógica. Você sabe, o E, ambas proposições têm que ser verdade, para o resultado ser verdade. Rosana é bonita e Gilberto também, verdade. Eu, minha esposa, amém? Rosana ama Gilberto e Gilberto ama Rosana, verdade. Mas se fosse assim, Rosana ama Gilberto, mas Gilberto não ama Rosana, mentira. Ambos têm que ser verdade. Significa que favor caminha com a paz. Amém? Quanto mais domínio da paz, o favor está junto. Amém? Você aumenta a favor quando descansa no governo da paz. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você anda no domínio do governo do príncipe da paz. Aleluia, bendito seja o nome dele. Levante as suas mãos para o alto e adore Jesus. E adore Jesus. E adore Jesus. Aleluia. Dorme sobre todo Aleluia.
sobre todo nome. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe nas palmas da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua semana. Eu abençoo a sua semana debaixo do governo do maravilhoso, aquele que opera maravilhas na sua vida, que fará milagres que te surpreenderão, que vai estabelecer você numa nova posição, e a glória dele será vista na sua vida. Eu declaro que o conselheiro governa a sua vida, que ele te dará instrução, a palavra certa, a resposta que você precisa em todas as coisas. Eu declaro que o governo dele sobre você é de Deus que luta as suas lutas, é do poderoso, o guerreiro que está no meio de ti para desfazer as armas, as ciladas do diabo contra você. Ele vai destruir muralhas, ele vai estabelecer a vontade perfeita em sua casa, em nome de Jesus. Ele é o único Deus que criou todas as coisas, e debaixo desse governo os seus dias são dias de paz. Ele é o Pai da eternidade, que escolheu e separou você e lhe deu o destino no reino, no governo da paz, que a paz do Espírito, Cristo Jesus, que excede o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, até o nosso culto da virada, não falte. Espero você. Amém, amém.